Havia aquele silêncio absurdo. Dava para ouvir apenas a respiração da Paty do outro lado da linha, até que ela suspirou e jogou a bomba. E quando ela falou aquela frase, parece que eu saí do ar. Como é que é? Não. O que você falou? Não perca depois da vinheta a história completa, o drama de Denilson e Michele. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Meu Deus, ela estava tão linda, tão cheirosa, tão perfumada, e usando aquela camisola transparente. Meu Deus, como ela estava sensual. Só fazendo o meu desejo se tornar ainda maior. Era a nossa primeira noite naquele hotel. Estávamos em viagem, curtindo a nossa tão sonhada lua de mel. A banheira estava ligada, só nos esperando. A cama também estava ali, nos aguardando para aquele momento de entrega. O quarto, assim, à meia luz. E foi então que me aproximei bem devagar. Ela sorrindo para mim. A tomei em meus braços e a beijei com paixão. Depois, deixei sua camisola deslizar suavemente pelo seu corpo até o chão. Então a conduzi até a cama. Nos entregamos um ao outro como se não houvesse mais ninguém no mundo. Olha, foi um momento tão intenso, de paixão absoluta, até que, no meio do amor, nós dois ali abraçados, rolando por aquela cama, bem no momento do auge, de repente, aconteceu. Eu escutei um barulho e acabei despertando. Para minha tristeza, nada daquilo estava acontecendo de verdade. Era só um sonho. Só que parecia tão real. Tanto que eu despertei suando, a respiração ofegante. Escutei aquele ruído, despertei. E dei de cara com a minha mãe ali na porta do quarto, olhando para mim preocupada. Ela tinha acendido a luz. E no que eu acordei, perguntou: "O que está havendo, menino?" Eu olhei para ela sem saber o que dizer. "Por quê, mãe?" "Como por quê? Você está fazendo uma barulheira dentro desse quarto, gemendo, aí vim ver se você estava passando mal." "Meu Deus, olha para você, está molhado de suor." Sem saber o que dizer, acabei falando: "Não foi nada, mãe. Infelizmente não foi nada. Tá tudo bem. Foi só um pesadelo." Ela então apagou a luz, fechou a porta. E eu fui conferir as horas que vi no relógio ali, em cima do criado mudo. Exatamente 3 horas da manhã. Fiquei até meio bravo com a minha mãe, que coitada, que culpa que ela tinha, né? Mas ela, sei lá, não tinha nada de vir me acordar. Porque de repente, o sonho que eu estava tendo era o melhor da minha vida. Só que era mentira. Sabe, eu fiquei tão revoltado, nem sei com quem. Com a vida, talvez. Droga. Katsu. Não era verdade, era tudo mentira. Eu queria que aquele sonho nunca mais se acabasse. Tanto que fiquei ali de olhos fechados, revivendo cada segundo daquele instante. Quis tanto dormir de novo, pegar no sono e prosseguir tendo aquela fantasia, aquela ilusão, como se fosse a minha vida. Mas não foi apenas do sonho que eu lembrei, mas de tudo
o que nós dois vivemos lado a lado. Tínhamos sido noivos, inclusive, tínhamos planejado a nossa viagem de lua de mel exatamente do jeito que eu tinha sonhado. Uma viagem que infelizmente nunca aconteceu. Porque eu fui burro. Nos conhecemos quando eu passei do vestibular. Comecei a fazer o curso de Direito. Ele estudava administração e tivemos nosso primeiro contato na biblioteca da faculdade. Eu tinha ido devolver um livro e foi ali que a gente acabou se encontrando. Naquele momento, senti uma espécie de chacoalhão, assim, que me balançou por inteiro. Ela me deu um sorriso, mas ficou naquilo. Só que passamos a nos ver direto ali nos corredores da faculdade e sempre rolava uma troca de olhares muito intensa. Resolvi me aproximar. Saber o seu nome. Que curso que ela fazia? E já naquele nosso primeiro contato, pedi o seu telefone. Ela me passeou sem titubear. E foi assim que passamos a trocar mensagens. A dizer coisas um para o outro, até que numa quinta-feira, no intervalo da aula, a gente se encontrou e o nosso primeiro beijo aconteceu. O mundo parou naquela hora para mim. Foi como se todas as pessoas à minha volta tivessem sumido. Nunca mais saímos um do lado do outro depois daquele beijo. Eu a pedi namoro, ela aceitou e dali para frente foi só prazer e alegria. Nos víamos todos os dias ali na faculdade e final de semana também estávamos juntos. Foi uma paixão arrebatadora que nos tomou por inteiro. E o bonito foi que aconteceu com nós dois, ao mesmo tempo e na mesma medida. Coisa que, convenhamos, não é muito comum. Infelizmente, por uma questão financeira, fui obrigado a trancar minha matrícula quando ia entrar no segundo semestre. Mas ela continuou. Naturalmente que ficamos assim, tendo alguma dificuldade para nos ver. Não era mais como antigamente, durante a semana, era todo dia praticamente, mas eu sempre dava um jeito. E no final de semana, a gente continuou se vendo direto. Depois de 1 ano e 10 meses de namoro, a gente resolveu noivar. Comprei as alianças, fizemos um almoço com as famílias reunidas e tudo foi lindo demais. Como costuma acontecer depois do noivado, nosso passatempo predileto era fazer planos para o nosso casamento, nossa viagem de lua de mel. Até de filhos a gente já falava. Estávamos tão felizes e a gente se entendia tão bem. Era difícil uma briga, uma discussão. Claro que tudo, sabe, temperado às vezes por uma carinha assim, sabe, um nariz torto. Passávamos momentos difíceis também, mas o que sentíamos um pelo outro superava qualquer crise. Eu me dava bem com a família dela e vice-versa, sua mãe e seu pai. Eles me adoravam. E a Paty, minha cunhada, também gostava muito de mim. Sabe, o nosso noivado tinha tudo para dar certo, para terminar em casamento. Só que no meio do caminho, algo se perdeu. E o pior é que foi por minha culpa. Eu estava passando uma situação financeira grave, difícil. A empresa em que eu trabalhava começou a ir mal. Demiti funcionários. E, infelizmente, eu acabei entrando no bolo. Fui me virando como dava. Mas era difícil. Até que, no fim, arranjei um emprego na mesma área em que já atuava. No entanto, eu não fazia a menor ideia. Mas foi ali naquela empresa que o destino começou a me fazer desviar do meu caminho. E a me afastar daquela que eu tinha certeza era a mulher da minha vida. Repito o que já falei. Estávamos falando de casamento, até de filhos a gente comentava.
apesar da minha situação ser ruim. Depois que comecei a trabalhar nessa nova firma, logo nas primeiras semanas, teve uma colega que passou a se aproximar de mim. E o pior de tudo é que eu comecei a dar conversa para ela. E nem tinha como ser diferente. Era uma menina bem apanhada. Simone era seu nome. E sem exagero nenhum, era uma tentação. Mesmo para mim, que tinha namorada e amava. Na verdade, era noiva. O pior é que mesmo sabendo que eu tinha uma noiva, ela cismou comigo. Começou a me provocar. Eu até tentei me livrar da tentação, mas no fim, mortal do jeito que sou, acabei... Eu não queria. Até que saímos uma primeira vez. Rolou um beijo. Sabe, de repente, eu botei a mão na consciência e jurei para mim mesmo que nunca mais ia acontecer. Só que depois, mesmo eu tendo feito de tudo para resistir, ela veio de novo e eu mais uma vez sucumbi. Passamos uma tarde toda no motel. E o que era para ser apenas uma única vez, acabou se estendendo e no fim, começamos um caso. Mais do que simplesmente um caso, essa mulher virou minha cabeça. E o que parecia impensável aconteceu. Até hoje, quando eu falo nisso, ou quando penso simplesmente, eu não acredito. Mas eu desmanchei o meu noivado com a Michele para assumir essa Simone. Até porque depois de um tempo, ela começou a exigir que eu fizesse isso. Lembro do ultimato que ela me deu. Você está só me enrolando, né? Ela falou aquilo. Começou a passar a mão pelo corpo. Olha bem para esse corpinho. Tá vendo? Porque se você não terminar com a tua noiva até o final de semana, vai ser a última vez que você me vê. Você tá me ouvindo? Tô falando sério, hein? Ela já tinha tocado naquele assunto várias vezes. Só que dessa vez, estabeleceu até a data. Era até o final daquela semana. Não pense que eu vou aceitar essa situação para sempre. Para ficar comigo, quero exclusividade. Quero você só para mim. Ela não entendia que não era uma coisa simples. Mas passou a exigir que eu terminasse com a Michele. Do contrário, nunca mais aconteceria nada entre nós. E olha, eu não sabia exatamente o que sentia por ela. Se era atração, desejo, ou se já tinha se tornado uma paixão. Só sei que estava enfeitiçado. E no fim, pressionado, acabei cometendo o pior desatino da minha vida, que foi terminar tudo com a minha noiva. Assim, de uma hora para outra. O pior é que ela sofreu tanto. Num primeiro momento, inclusive, ela não acreditou que eu estivesse terminando. Ficou olhando para mim, sabe, visivelmente incrédula. Não foi fácil para mim desmanchar tudo. Porque ela não aceitou. Ela não se conformava. Até que no fim, ela acabou descobrindo que eu já estava saindo com aquela outra. Terminei com ela. Assumi um namoro sério com a Simone. Só que desde o começo, deu para sentir que o nosso relacionamento era muito diferente daquele que eu tinha com a Michele. Era outra coisa, era outra vibe, era outro mundo. Era uma coisa assim muito conturbada, rodeada de suspeita, desconfiança. E isso de parte a parte. Ela achava que eu continuava vendo a Michele.
Já eu também ficava com a minha cabeça cheia de maus pensamentos. Quando ela, de repente, não atendia o telefone, não respondia uma mensagem, a verdade é que eu não confiava nela. Nem ela confiava em mim. Nosso relacionamento, desde o começo, foi cercado de brigas, insinuações, acusações de parte a parte. Era certo que aquilo não ia durar. Mesmo assim, continuamos. Até que, quando me dei conta, já estávamos juntos há mais de um ano. Nesse período, como já era de imaginar, perdi completamente o contato com a minha ex-noiva. E depois de 1 ano e 3 meses de namoro conturbado, rodeado de inseguranças, desconfianças, suspeitas, acabei fazendo a pior descoberta da minha vida. Não quero nem entrar em detalhes, até porque nem precisa. Basta dizer que descobri de uma hora para outra que a Simone andava me traindo com o segurança de um clube de dança que às vezes a gente costumava ir. Foi um momento muito triste para mim. E acho que foi só depois disso que a minha ficha caiu, que me dei conta da burrada que tinha feito, trocando a Michele pela Simone. A Michele, uma mulher confiável, que eu sabia que jamais aprontaria nada comigo, que me amava. E troquei por uma que eu mal conhecia, que despertava em mim, além do desejo, claro, sentimentos que não eram tão bons. E tem sentimentos que, além do desejo, do tesão, tem que haver para um relacionamento dar certo, que não havia. Além do sexo, só tinha desconfiança, insegurança, medo. Mesmo depois que a gente se afastou, mesmo tendo sentido vontade, achei melhor não procurar Michele, até porque não sabia nem como seria recebido, né? Principalmente depois do que eu tive a capacidade de fazer. Desde então resolvi ficar só, dando um tempo para mim mesmo, até para poder curar as feridas, né? Que eram muitas. Já fazia uns 10 meses que eu estava solteiro. E foi nesse contexto da minha vida que eu acabei tendo aquele lindo sonho com a minha ex. A gente curtindo nossa viagem de lua de mel, tendo nossa primeira noite de amor naquele hotel. E tudo estava tão lindo. Parecia ser tão real, que despertei com o corpo banhado em suor. E foi só depois que eu constatei que tudo não passava de um sonho. A saudade bateu poderosa em mim. Depois que acordei, minha mãe assustada, fiquei ali, rolando na cama, pensando nela, lembrando de tudo que vivemos e da loucura que eu tinha feito quando a troquei por aquela outra. Da decepção que a Simone representou na minha vida. E as cenas daquele sonho não paravam de passar na tela da minha memória. Até que o dia amanheceu. Eu ainda com as imagens da gente se amando em pensamento. Não tinha mais o seu número. A Simone mesma tinha apagado do meu celular e apagado da minha agenda todo o resquício que lembrasse da Michele. Ou do contrário, eu certamente teria ligado para ela. Ou então mandando mensagem para saber como ele estava, se ainda estava sozinha. Acabei então procurando seu perfil na internet. Eu não era muito de olhar a rede social, mas naquele dia, por conta daquele sonho,
A saudade que eu senti da Michele foi tão grande, tão avassaladora, tão intensa que eu fui lá, dar uma espiada no perfil dela, ver se consegui descobrir como andava a sua vida, pelas postagens. Até que me deparei com coisas escritas ali, que quase me fizeram ter um ataque. Para começar, quando acessei o seu perfil, a primeira postagem que apareceu assim, na minha frente, era um coração, com aqueles dizeres: saudade eterna, descanse em paz, minha amiga. Senti aquele gelo na espinha. As outras mensagens que li na sequência me deixaram ainda mais embasbacado. Mensagens de luto, todas endereçadas a Michele, seus amigos se despedindo. Olhei a data, era coisa recente, não fazia uma semana. Meu Deus, será que eu não estou tendo um sonho de novo, um pesadelo? Ou será que Michele realmente... Entrei num desespero, que comecei a tremer, só de pensar naquilo que estava escrito ali. Repito, eu não tinha mais o seu número. O número, as fotos, as mensagens, tudo. A Simone tinha apagado. De repente, lembrei que tinha o número da Pati, minha ex-cunhada. E acabei ligando para ela, que eu precisava confirmar se tinha mesmo acontecido aquilo com a Michele. Estava muito claro que tinha, mas eu não queria aceitar. Minha ex-cunhada ficou surpresa quando atendeu a ligação e viu que era eu. Denilson, nossa, que surpresa. Pelo jeito você está sabendo, né? O que houve com a Michele, Pati? Eu olhei lá no perfil, tinha um monte de mensagem esquisita. Houve um tempo de silêncio, em que dava para ouvir apenas a respiração da Pati. Até que ela suspirou e confirmou aquela bomba. Nós perdemos a Michele, Denilson. Infelizmente, minha irmã nos deixou semana passada. Mas, Pati, pelo amor de Deus, como assim? O que houve? Ela estava lutando contra um câncer, já fazia meses. E quando descoberto, já estava numa fase assim bem adiantada, sabe? Infelizmente, ela acabou perdendo a luta. Estava muito debilitada. Nos últimos tempos, nossa, era só pele e osso. Mas como assim, meu Deus? Eu me lembro dela com uma saúde perfeita. Segundo minha ex-cunhada, não fazia mais do que 8 meses que ela tinha descoberto a doença. Aí começou até um tratamento, mas era um tumor muito agressivo. E que já estava numa fase, sim, adiantada. Ela ainda falou que a missa de 7º dia seria no dia seguinte. E se eu quisesse aparecer na igreja, seria bem-vindo. Eu fiquei arrasado. Era algo inimaginável. Claro que foi à igreja, dar os pêsames, cumprimentar os familiares. E depois da cerimônia, conversei com a Pati e ela me revelou umas coisas que me deixaram com o coração ainda mais arrasado. Ela nunca te esqueceu, Denilson. Nunca deixou de te amar, apesar de tudo. Tá falando sério? Claro que tô.
Você acredita que ela tinha um porta-retratos com a foto de vocês dois na cabeceira da cama? Uma foto, mas qual foto? Aquela do noivado de vocês. Ela sempre quis te procurar, mas tinha medo, né, de você receber. Pensa no impacto que saber disso me causou. Ela ainda me amava. Segundo a Paty, ela ainda não tinha conseguido me esquecer. Apesar de todo o mal que eu tinha lhe causado. Quando me envolvi com aquela fulana, quando desmanchei o nosso noivado para assumir aquela outra. Foi a pior escolha de toda a minha vida. E como me arrependo por isso. Mas de que vale um arrependimento? Não vale de nada. Principalmente agora que eu soube da perda da minha amada. Nada iria mudar o que aconteceu, mas se eu não tivesse feito o que fiz, estaria do seu lado, pelo menos isso. Seria um grande consolo para mim, ajudando a enfrentar esse momento terrível pelo qual ela passou, segurando sua mão, lhe dando força, esperança. Como eu queria ter a chance de poder te ver de novo, Michele. Olhar nos teus olhos e pedir perdão por tudo que te fiz. Fui o legítimo idiota. Não levei em conta a nossa história. O amor que tínhamos um pelo outro. Me deixei levar pelo desejo. Desejo da carne. Pela atração que aquela outra despertou em mim. Sem me dar conta que estava jogando fora uma coisa muito melhor e valiosa. Será que você me perdoa? Às vezes, penso que tive aquele sonho com você porque foi um jeito que você encontrou para me contar da tua morte. Porque depois do sonho, saudade bateu tão forte que eu fui lá procurar teu perfil para saber como você estava. E aí acabei descobrindo o que tinha acontecido. Pelo menos descobri a tempo de participar da missa de 7º dia. Quer saber? Parece descaramento te dizer isso depois de tudo. Mas eu ainda te amo também. Pena ter me dado conta disso tarde demais. Porque agora não há mais como conversar. Não há mais como te beijar. Nem tentar consertar nada. Magoei a pessoa que mais amava. Fiz sofrer quem não merecia. E agora vou ter o resto da minha vida para amargar esse meu arrependimento. Mais uma vez, me perdoa, amor. Me perdoa mais uma vez. Me perdoa pelo mal que te causei. Por não ter retribuído à altura o amor que você me... Olha, é um amor que eu sei, nunca mais vou encontrar. Mas só agora parece que eu me dou conta. Devia ter me dado conta disso antes. Quando você ainda estava comigo. Quando a gente planejava se casar, falava de filhos. E não agora, que eu não tenho plano nenhum para minha vida. Que plano que eu posso ter? Estraguei tudo. Sabe? Atirei barro em tudo que havia de bom, de bonito. Atirei fora, principalmente, o amor que você me dedicou. E foi triste saber que me dedicou até o último suspiro da tua vida.